Durante todos os anos de minha triste juventude, Huysmans foi para mim um companheiro, um amigo fiel. Nunca tive dúvida, nunca fui tentado a abandonar nem a me orientar para outro tema. E então, numa tarde de junho de 2007, depois de longamente esperar, depois de tanto tergiversar, até um pouco mais que o admissível, defendi perante a banca da Universidade Paris IV de Sorbonne minha tese de doutorado, Joris Karl Huysmans, ou A Saída do Túnel. Já na manhã seguinte, ou talvez já na própria noite, não posso garantir, pois a noite de minha defesa foi solitária e muito alcoolizada. Entendi que uma parte de minha vida acabava de terminar e era provavelmente a melhor. Este é o caso, em nossas sociedades ainda ocidentais e social-democratas, de todos os que concluem seus estudos, mas que em sua maioria não tomam, ou não imediatamente, consciência disso. Hipnotizados que estão pela ânsia do dinheiro, ou talvez do consumo. Entre os mais primitivos, aqueles que desenvolveram o vício mais violento a certos produtos, são minoria, pois a maioria, mais sensata e ajuizada, desenvolve um fascínio simples pelo dinheiro, esse proteu incansável. Hipnotizados ainda mais pelo desejo de passar pelas provações de consolidar um lugar social invejável no mundo que imaginam e esperam ser competitivo, galvanizados que estão pela adoração a ícones mutáveis, atletas, criadores de moda ou de portais da internet, atores e modelos. Hoje aqui no Livros e Etc. eu irei resenhar a leitura do mês de fevereiro, um livro de um autor francês chamado Michel Houellebecq. O livro chama-se Submissão. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e no vídeo de hoje eu irei resenhar a minha leitura do mês de fevereiro, daquele vídeo lá de 12 livros para 2020. Se você não viu, vou deixar aqui na descrição. E o livro do mês de fevereiro é um livro de um autor francês chamado Michel Houellebecq, chamado Submissão. Então, antes de começar, eu queria pedir que você deixasse seu like, comentasse. Vamos divulgar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Beleza? E dois avisos rapidinho antes de iniciar aqui o meu comentário a respeito dessa leitura do mês de fevereiro. Primeiro comentário, meu novo canal tá aqui, eu vou deixar aqui na descrição, um canal voltado mais para o cunho político, onde eu estou fazendo um trabalho de fiscalizar o trabalho dos vereadores aqui da minha cidade, aqui de Aracaju. E o segundo comentário que eu queria fazer brevemente aqui é que aquela minha leitura política do mês de fevereiro, mês de janeiro, melhor dizendo, Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, do Thomas Sowell, rendeu uma videoaula de mais de 1h30. E vai ser assim que eu vou fazer agora nesse ano aqui no canal Livros e Etc. Todas as minhas leituras políticas, ao invés de fazer um vídeo de 5, 10, 15 minutos, eu vou gravar uma videoaula de mais de 1 hora acerca do livro. Eu penso que dessa forma eu consigo transmitir melhor a mensagem acerca daquele livro político. Beleza? Então, dois avisos. Meu canal novo aqui na descrição e o vídeo lá do livro do Thomas Sowell sobre ação afirmativa eu vou deixar aqui também na descrição, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o livro do Michel Houellebecq chamado Submissão. Eu confesso que minha expectativa era muito grande, estava acima de 8.000 na leitura desse livro, por conta aqui da mensagem apresentada aqui na quarta capa, que diz exatamente o seguinte: autor vencedor do prêmio Goncourt, uma sátira incisiva na tradição de Orwell e Huxley. Orwell é certamente um dos meus autores preferidos, 1984, A Revolução dos Bichos, O Fascismo e Outros Ensaios, e qualquer livro que me traz uma lembrança do Orwell ou até mesmo do Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, já desperta a minha atenção. Mas eu confesso que o livro deixou um pouco a desejar e eu vou explicar mais à frente o porquê. Mas vamos falar primeiro sobre a trama principal aqui, onde é que se situa, quem é o personagem principal e por que você deveria talvez dar uma atenção a esse livro, apesar de não ser uma leitura surpreendente, mas eu vou explicar mais à frente aqui essa nossa conversa aqui literária acerca dessa minha experiência. Bom, o livro traz ali uma situação, uma França, é uma distopia, ou seja, é um futuro que pode vir a acontecer, pode não vir a acontecer, mas é curioso que esse livro foi escrito em 2015, trazendo um cenário de 2022, ou seja, apenas 7 anos depois. E quando você observa o cenário da França, que é onde se passa aqui a história do Michel Houellebecq, meio que faz um pouco de sentido o que ele descreve aqui quando você observa o cenário geopolítico internacional que acaba por estar acontecendo ali no momento da França com digamos assim, a chegada desenfreada
de muçulmanos e, consequentemente, claro, da imposição da sua cultura ali no seio da Europa, até mesmo no seio ali da França, que é onde se passa aqui a história. Então o livro apresenta um professor acadêmico chamado François, e ele é, digamos assim, um especialista nesse autor que eu citei aqui no início do vídeo, chamado Huysmans. É um autor ali um pouco tanto, digamos assim, não muito conhecido ali, do século XVIII, século XIX, e ele é um especialista nesse autor. E como todo professor universitário, melhor dizendo, como a maioria dos professores universitários, ele é um especialista apenas naquela coisa que ele estudou, que ele passou anos e anos dedicando a sua vida. E aí, quando ele apresenta sua tese de doutorado, ele acaba, depois de um tempo, conquistando ali uma cátedra, uma cadeira ali na Universidade de Sorbonne para ensinar no departamento de letras. E ele começa a perceber, e ele começa digamos assim, a notar que a sociedade já está um pouco tanto quanto diferente, quando ele percebe que seus próprios alunos já estão, como é que eu posso dizer, se islamizando. E ele decide entender o que é que está acontecendo ali em volta da sociedade. Lembrando, o livro foi escrito em 2015 e é curioso porque esse livro foi lançado num dia do atentado do Charlie Hebdo. Quem não se lembra, foi um atentado que aconteceu ali por volta do ano de 2015, onde alguns muçulmanos terroristas invadiram o Charlie Hebdo e saíram matando os desenhistas, os jornalistas que faziam isso. É uma espécie de sátira, um jornal sátira que é lançado ali na França. Esse livro trouxe uma grande polêmica por trazer essa discussão por volta ali, logo depois, na verdade, melhor dizendo, no mesmo dia que aconteceu aquele atentado no Charlie Hebdo, sobre o impacto da imigração muçulmana ou dos islâmicos ali na região da França e na Europa como um todo. Então aqui ele faz um exercício de futurologia. Imaginemos como é que seria a França dominada por um império muçulmano, até mesmo por um governo muçulmano. E aí o François começa a tentar perceber o que é que está acontecendo na sociedade. E ele começa a sair um pouco às ruas, sair um pouco do seu gabinete, sair um pouco das suas leituras acerca do autor Huysmans, e ele passa a notar que a França está se islamizando, está se tornando tanto quanto muçulmana. E aí, quando ele começa a acompanhar os jornais de televisão, ele se toca que está em período eleitoral. Ou seja, o François, apesar de ser um professor universitário, ele é um pouco avesso ao que está acontecendo ao redor dele. Ele é um cara, apesar de ser um personagem principal, mas você não se sente muito, como é que eu posso dizer, impactado, porque ele é um personagem dramático, para baixo, um baixíssimo astral que o personagem François apresenta aqui, e talvez por isso você não se sinta tão impactado pelo personagem principal aqui da história, escrita pelo Michel Houellebecq. Só que mais adiante ele começa a entender que a eleição, no caso as eleições eleitorais estão acontecendo ali na França ali por volta de 2022, lembrando, é uma distopia, portanto a história no futuro, certamente irão impactar a sua vida acadêmica. Ocorre o primeiro turno e 3 partidos estão ali liderando. O Partido de Direita está mais à frente, o Partido da Frente Socialista e o Partido da Fraternidade Muçulmana, que é um partido que existe de verdade ali na França. Ocorre meio que um empate técnico entre esses 3, e no segundo turno, o pessoal de esquerda, o pessoal socialista, junta-se, une forças com a Fraternidade Muçulmana. É aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vamos entrar aqui em discussão política, mas é meio que isso que acontece não só no Brasil, como no restante do mundo. A esquerda, ela defende de maneira veemente os muçulmanos, os islâmicos, justamente porque eles são anti-americanos, porque eles são contrários aos Estados Unidos. Mas muitos se esquecem que você defender um regime muçulmano, defender um regime islâmico, é perigoso até mesmo para os ideais que a esquerda acredita. E é isso que acaba acontecendo aqui no livro, de certa forma. E aí, no segundo turno, a Fraternidade Muçulmana vence a eleição e se torna, digamos assim, o governo que mantém ali o controle do governo ali na França. E o François percebe logo de imediato que certamente isso vai impactar a sua vida. A primeira noção que ele tem de como a vitória do regime muçulmano, da fraternidade muçulmana, impacta a sua vida, é que ele tinha ali uma namorada. Na verdade, ele é um personagem que tem várias namoradas, mas ele tinha uma namorada que era, digamos assim, a preferida dele, que era uma menina judia, e ela automaticamente, quando descobre, quando percebe a vitória da fraternidade muçulmana, ela tem que se mudar com a família direto para Israel, na calada da noite, vender tudo e ir embora para Israel, porque todo mundo sabe como os muçulmanos, como os islâmicos não se dão muito bem com os judeus, inclusive os perseguem em várias partes do mundo, tá? E aí ele meio que toma conta que, de fato, a sua vida vai ser afetada, não só academicamente, como através desse próprio relacionamento que ele teve que romper. Até que ele faz uma viagem ali pelo interior da França e começa a perceber como as pessoas estão impactadas pela vitória da fraternidade muçulmana. Assassinatos, corpos e mais corpos ao redor ali ao redor não, digamos assim, no interior
da França, até que ele decide retornar para a França e ele toma uma surpresa ao descobrir que ele foi expulso da faculdade. Ele não mais pertence ao corpo docente da faculdade. E numa carta lá avisa mais ou menos a ele o seguinte, que ele deve ir procurar a faculdade, o setor lá de RH, o setor lá de aposentadorias, para ver o que é que vai acontecer com ele. Ao chegar lá, ele se depara com o seguinte: a universidade recém-comandada pelos muçulmanos oferece a ele uma aposentadoria com um valor até mais alto do que ele recebia ministrando aulas. Ele aceita a aposentadoria, já que ele não tinha interesse em se converter à fé muçulmana, ao islamismo, e essa é uma condição sine qua non para ser um professor ali na Universidade de Sorbonne, ali em Paris. É professar a fé islâmica. Então você já percebe como a irmandade, no caso a fraternidade muçulmana, já começa a controlar ali o meio acadêmico, já começa a fazer escolas tanto para homem quanto para as mulheres. As próprias lojas, por exemplo, loja de lingerie, que era muito comum, segundo o personagem aqui, começa a desaparecer. As mulheres que usavam saias, usavam shorts no verão francês, passam todos a usar burca. Então aqui o livro traz uma história onde a fraternidade muçulmana ocupa ali o governo da França e começa a, digamos assim, a incrementar, a implantar a sua visão de culto. Começa a se ver envolto a várias questões se ele deve ou não aceitar fazer parte desse jogo de interesses. Ele começa a conversar com outros amigos, professores dele, que se entregaram, que se renderam à fé muçulmana, que declararam de maneira veemente, de maneira pública, que agora acreditavam em Alá. Esses professores passaram a receber um salário 3 vezes maior, e aí começa o personagem, no caso aqui, François, a se perguntar, ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro. Ele chega a pensar até em suicídio, porque ele perdeu a carreira dele acadêmica e ele não encontra mais sentido na vida. Enfim, gente, é um livro que traz uma mensagem interessantíssima. Claro, eu acho que o livro poderia ter sido muito melhor. Aquela coisa, quando você lê um livro que diz que é comparado a Orwell e Huxley, traz a você, leitor, pelo menos eu sou um leitor apaixonado de 1984, Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, todas essas grandes distopias. E certamente o autor Michel Houellebecq tinha um grande potencial aqui de fazer uma história fantástica. Não que não seja, mas poderia ser melhor. E aí, na metade para o final, lembrando, não vou dar spoiler aqui, ele recebe um convite de um professor que era do departamento de letras dele e convida ele para fazer parte, digamos assim, para professar a fé muçulmana. E aí eu não vou dar spoiler do livro, fica aqui a curiosidade se ele se rendeu ou não ao regime muçulmano. Mas qual é a reflexão que eu faço aqui desse livro, Submissão? É que o autor quis apresentar essa parcela da sociedade que não se movimenta para nada, que simplesmente aceita as coisas. E o François é certamente uma dessas pessoas ali da França que simplesmente a mudança foi acontecendo, as coisas foram mudando, e aí quando as pessoas acordaram e se deram por si, já era tarde demais para reverter a situação. Foi assim que a fraternidade muçulmana venceu aqui o cenário político, aqui nessa história, nessa distopia do Michel Houellebecq. E aí quando as pessoas se dão por si que deveriam talvez resgatar a moral ocidental, a moral católica, já era tarde demais. E aqui é um personagem, mais uma vez, ele é um personagem tanto quanto apático, mas faz um sentido em ser assim, desse jeito. Talvez pelo nome Submissão, o autor quis trazer no personagem François, apresentar, digamos assim, ele como um personagem, mas representando várias pessoas que assim são, que vão, digamos assim, abrindo mão dos seus ideais, abrindo mão de sua liberdade, e aí quando acordam já é tarde demais, e aí acabam sendo submissas a um regime não só político, a um regime, a uma religião, a um credo, ou até mesmo a alguma ideologia. Bom, vou deixar aqui na descrição, claro, como sempre, o link do livro na Amazon para quem quiser comprar. Vale a leitura, meu aviso é somente esse, não vá com muita sede ao pote, achando que é um livro próximo de 1984, ou da Revolução dos Bichos, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, não. É um livro bom, traz uma mensagem interessantíssima, não tão apocalíptica e não tão futurista, porque afinal de contas já estamos hoje em 2020 e já temos alguns prefeitos ali na região da França, ali no país francês, que de fato já tem descendência muçulmana. E já está havendo, inclusive, alguns conflitos entre a moral ocidental católica e a fé muçulmana. Então o autor Michel Houellebecq faz um exercício de futurologia, mas não tão distante assim, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, agradeço a sua visita. Deixa seu like, comenta, compartilha. Espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Beleza, gente? Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau!